2h11 e de novo aqui com a gente pra gente entender esses próximos passos, analisar também essa sessão que segue. Não foi encerrado ainda o julgamento, eu falei há pouco, né? O certo está nesse momento 4-2. O ministro Alexandre de Moraes, dado todo o histórico, pelo que já falou, vai votar pela condenação. Aí sim teremos o placar oficial 5-2, recebendo no nosso estúdio aqui o advogado especialista em direito eleitoral, doutor Alberto Rolo. Doutor, mais uma vez, muito obrigado por participar da nossa programação. Uma boa tarde. Boa tarde, Sandro. Boa tarde, Thaís. Boa tarde. É sempre um prazer estar aqui com vocês na Band News. E é importante fazer essa correção, esse reparo, Sandro, senão vão dizer que o Alexandre de Moraes combinou com você. E você deu a notícia antes do voto, né? Doutor, antes da gente entrar na questão o que acontece, recursos no próprio TSE, no Supremo Tribunal Federal, a gente ouviu há pouco um trecho do Alexandre de Moraes bastante duro, falando em mentiras, sem acusações, sem provas. A ministra Carmen Lúcia também, um tom abaixo, posso dizer assim, em alguns momentos, mas é uma decisão que a gente pode considerar. O Tribunal Superior Eleitoral, por mais que os ânimos estejam acirrados, toma nesse momento uma decisão técnica? E eu não tenho dúvida disso, Sandro. E é importante esse início de voto do ministro Alexandre de Moraes, porque ele está fazendo, né, uma retrospectiva de tudo que aconteceu, de todos os ataques que o sistema eleitoral recebeu à urna eletrônica por parte do Bolsonaro, naquela reunião que é o objeto do julgamento, e está lembrando que tudo isso foi devidamente refutado tecnicamente. E, inclusive, num desses trechos que a gente ouviu agora, ele lembra, né, que o ministro Barroso, que era o presidente do TSE na época, falou: tá bom, então o senhor não acredita? Mostre as provas. E até hoje não existem provas, né? Agora, também é importante falar, Sandro, e a gente ouviu agora, Thaís, o Bolsonaro é parte, ele é que está sendo julgado, então ele tem todo o direito de reclamar. Quem tem uma decisão contra si que prejudica os seus interesses tem o direito de dizer que a decisão está errada, tem o direito de se sentir injustiçado. Ele é parte, mas na verdade o correto é quem julga é o Poder Judiciário, e a decisão está tomada por maioria nesse momento e é assim que vai ser. Se ele não gostar, paciência, vai recorrer, mas não tem direito de dizer que a decisão é política e a decisão é porque é o Bolsonaro. Ele está falando do discurso dele, né? Então deixa o Lula direto, né? O TSE já deixa o Lula direto, porque eu que sou democrata, não sei o quê. É o jus esperneandi que a gente fala, a parte tem esse direito, eu gosto de destacar isso, mas vai reclamar, mas quem decidiu e quem decide é o Poder Judiciário. E antes ainda de entrar nessa questão dos recursos, eu queria voltar num trecho, porque o Sandro mencionou o discurso de Alexandre de Moraes e também de Carmen Lúcia, mas eu queria falar do discurso de Nunes Marques, porque muito se falou da possibilidade do pedido de vista, e ontem até aqui o senhor mencionou, olha, não há motivo, pelo menos plausível, o processo está aberto, quem quiser pode ver, pode detalhar, assim como o próprio ministro já teria acesso, não teria essa justificativa. Mas fato é que deu o seu voto, mas foi muito contundente ao dizer que a integridade do sistema de votação é irrefutável. Mas, por outro lado, falou que esse discurso do ex-presidente não tinha como objetivo vantagens políticas. Como é que o senhor analisou esse trecho também? É importante você destacar isso, Thaís, porque o ministro Nunes Marques vai ser presidente do TSE. Ele vai ser responsável pelas eleições em algum momento. Então, dava para imaginar que ele não pode dizer que o sistema não é confiável, né? Então, é importante ele dar esse testemunho, porque ele é membro do TSE hoje e vai ser presidente do TSE, mesmo ele tendo sido indicado por Bolsonaro, ou seja, ele não concorda com essas coisas, essas besteiras que o Bolsonaro fala sobre a urna eletrônica. E aí ele pontua essa percepção dele, essa certeza dele, mas separa. No caso do Bolsonaro, embora ele tenha falado essas mentiras, como lembrou o Sandro, né, no voto do ministro Alexandre de Moraes, embora ele tenha falado dessas mentiras, que é a palavra que o ministro Alexandre de Moraes usou, não teve a gravidade para prejudicar o pleito ou para, de alguma maneira, influenciar no voto do eleitor. É isto que ele falou. Então, ele separou as duas coisas. O discurso está errado, eu não concordo com o discurso, eu acredito na urna eletrônica. Mas o discurso que ele fez não teve a gravidade para atrapalhar a eleição. E aí, por causa disso, ele votou pela improcedência da ação. Bolsonaro já disse que vai ao Supremo Tribunal Federal. Tem direito a recurso? Para a gente entender como é que funciona. O Supremo faz todo um julgamento de novo. Um ministro, por exemplo, em tese, pode dar uma liminar suspendendo a decisão do TSE. O que acontece quando esse recurso chega ao Supremo?
Pode sim, Sandro. Então vamos lembrar, 2 recursos. O primeiro, o clássico é embargos de declaração, se a defesa entender que há algum defeito no acórdão. Eu imagino que esse acórdão vai ter 1000 páginas, Sandro, porque só o voto do relator tem 400. Imagina somando os outros votos, o acórdão vai ter 1000 páginas. Então, não é impossível que dentro de 1000 páginas um parágrafo cause alguma, né, interpretação duvidosa. Então eu entro com embargos para corrigir lá. Olha, naquele parágrafo aqui na página 980, eu tenho dúvida. Dá para o senhor esclarecer? Então é o mesmo relator, Benedito Gonçalves, e é o mesmo tribunal, os 7 ministros que a gente viu julgar e viu votar essa semana, esses últimos dias, o mesmo tribunal. E aí, depois de encerrada a fase dos embargos, aí recurso extraordinário para o STF. São 11 ministros lá, hoje tem 10, mas em agosto toma posse o ministro Zanin, então serão 11 ministros que vão julgar de novo. E aí você pergunta especificamente, o STF vai analisar de novo o caso? Vai, exatamente isso, vai julgar de novo e vai manter a decisão do TSE ou vai reformar, sempre lembrando que já tem 3 votos conhecidos, né? 2 votos que a gente já viu hoje da ministra Carmen Lúcia e do ministro Nunes Marques e agora o voto do ministro Alexandre de Moraes. São 3 dos 11, mas eles vão reexaminar o processo. É para isso que serve recurso. E pode mudar. Reexaminar. E pode mudar. Se o recurso for provido, vão dizer, olha, desculpa, mas o TSE errou aqui, ainda que, né, os 3 votos a gente já conheça, então vai ser 2-1 lá em tese no STF, mas a maioria pode dizer, não, olha, o TSE errou e a gente reforma a decisão aqui e, portanto, a inelegibilidade do Bolsonaro está errada, ele volta a ficar elegível. Agora, a opinião. O senhor acredita que é possível reverter isso no Supremo Tribunal Federal? Pelas provas que eu vi do processo, Sandro, e eu falei ontem e repito hoje, eu estudei o processo, pelas provas que eu vi no processo, mesmo sem a minuta do golpe, aquelas acusações aconteceram. Quais são as acusações? E o ministro Alexandre de Moraes estava repetindo isso. Abuso do poder político. O Bolsonaro usou o poder político, usou o poder de presidente da República para praticar aqueles atos. O próprio ministro dele falou, o ministro chanceler, foi o senhor que chamou os embaixadores? Ele falou, não, foi o Bolsonaro que mandou. Quer dizer, então ele abusou do poder. E abuso dos meios de comunicação social quando a TV Brasil divulgou a reunião e trechos e cortes do discurso foram usadas nas redes sociais do Bolsonaro, que tem milhões, o ministro Nunes Marques falou isso no voto dele, acho que ele falou em 6 milhões de seguidores. Então teve abuso dos meios de comunicação social. Então a acusação está provada. Então eu acho difícil reexaminar essa prova lá no STF. O senhor falou, mesmo sem considerar a minuta, mas a minuta pode ser um calcanhar de Aquiles no momento de um recurso? Com certeza, e eu acho que é um dos principais calcanhares de Aquiles, vamos dizer assim, Thaís, porque o problema da minuta a minuta não deveria ter sido utilizada porque é uma prova nova, ela veio em janeiro, a ação é de dezembro, e ela veio depois, e a defesa reclama que houve cerceamento de defesa porque não pôde se manifestar, porque a defesa foi apresentada antes da minuta. Quer dizer, se a defesa foi apresentada antes da minuta, como é que eu vou falar da minuta, né? Então esse é um calcanhar de Aquiles muito importante, e eu acho que é um dos principais pontos do recurso extraordinário. E aí o STF pode reconhecer isso. São 11 ministros, de repente a maioria entende que tem que dar provimento e anular a decisão, reformar o acórdão e dizer que o TSE errou. E aí é anular a decisão, não é, como a gente já conversou em outras oportunidades, doutor, é importante deixar claro que esse recurso abre que precedente? De um novo julgamento, por exemplo, ou não? Simplesmente anula a decisão da inelegibilidade. Então é importante a pergunta. Reforma a decisão, mais juridicamente correto, reforma. Para isso serve recurso. Eu recorro para reformar a decisão. Então, se for provido o recurso, vai haver reforma. Eu disse anular porque aquilo que foi decidido, então, não vale. E aí a ação vai ser julgada improcedente. Não é um novo julgamento em outras instâncias. A ação não volta para estaca zero, ela não vai ser julgada de novo. É o recurso que é examinado. Se o recurso for provido, significa que a ação vai ser julgada improcedente e, portanto, o Bolsonaro não está mais inelegível. Pergunta do nosso ouvinte. Nossos ouvintes estão muito bem, desde ontem, mandando perguntas importantes. E nosso ouvinte que assina aqui como RJR. O Supremo Tribunal Federal, nessa análise, pode mudar, aumentar, reduzir a pena, nesse caso a inelegibilidade, ou 8 anos e ponto? Não pode. Inclusive, eu ouvi, o RJR, eu ouvi alguém falando que, talvez tenha um voto meio termo, né? Em vez de 8 anos, faz 5,5. Não tem, Sandro. A lei fala 8 anos. Se a ação é julgada procedente, é 8 anos. Se ela é julgada improcedente, 0. Se o recurso for provido no STF, como é a pergunta do RJR, significa que os 8 anos estão errados, então ele não é inelegível. É só isso. Não, vou reforçar aqui um detalhe que a gente trouxe ontem, mas que gera dúvidas, e também tem uma participação de ouvinte.
Não tem acúmulo também de sentença, né? Então, os outros processos que estão sendo analisados também não somam a esses 8 anos. Simplesmente são outras possibilidades de condenar. Caso saísse, nesse caso, elegível, poderia ter essa sentença revertida. É exatamente isso, Thaís. É importante, porque às vezes a gente confunde, né? Lá na área penal, se você está sendo julgado por 3 crimes, você soma a pena. 3 por um crime, 2 por outro crime, mais 3 por outro, vai dar 8. Não é o caso aqui. Aqui, cada um dos 16 processos, esse é o primeiro, ainda existem mais 15, cada um, a sanção que pode ser aplicada ou não, são 8 anos. Ele não se soma. E agora, cada uma delas, sozinha, serve para inelegibilidade, serve para ele não poder ser candidato. Vamos imaginar, Thaís, que ele seja condenado só nessa e seja absolvido nas outras 15. Essa já é o suficiente para ele ficar inelegível até 2030. Não precisa das outras 15. Desculpa, Sandra, que tem um ouvinte, ele mandou uma mensagem, o Vanderlei, e ele pergunta o seguinte, doutor, uma pergunta, se Jair Bolsonaro tivesse sido eleito na eleição passada, ele estaria sendo julgado no TSE ou teria que sofrer um processo de impeachment? Ele pergunta aqui o Vanderlei. Boa pergunta, Vanderlei. Se ele tivesse sido eleito, seria o mesmo TSE que estaria julgando, porque a competência é do TSE para julgar processos que envolvem o processo eleitoral, só que aí a pena podia ser mais grave, não iria ser só inelegibilidade, poderia ser a cassação do diploma. Então, se o Bolsonaro tivesse sido eleito... Perdão, vou te interromper. Momento importante, Alexandre de Moraes profere agora o resultado. Justiça Eleitoral rejeitou a preliminar de legitimidade passiva de causa do segundo investigado e a alegação de nulidade processual, e indeferiu o requerimento de reabertura de instrução. Por maioria, não conheceu da prejudicial de redelimitação da demanda, nos termos do voto do relator, vencido nesse ponto o ministro Raul Araújo. No mérito, também por maioria, julgou parcialmente procedente o pedido para condenar o primeiro investigado, Jair Messias Bolsonaro, pela prática de abuso de poder político e pelo uso indevido de meios de comunicação nas eleições de 2022 e declarar sua inelegibilidade por 8 anos seguintes ao pleito de 2022, deixando de aplicar a cassação do registro de candidatura dos investigados exclusivamente em virtude de a chapa beneficiária das condutas abusivas não ter sido eleita e deixando de declarar a inelegibilidade do segundo investigado, Walter Souza Braga Neto, em razão de não ter sido demonstrada sua responsabilidade para a consecução das práticas ilícitas comprovadas nos autos. Por fim, determinou a comunicação imediata, nos termos do voto do relator, à Secretaria da Corregedoria Geral Eleitoral, para que, independentemente da publicação do acórdão, promova a devida anotação do histórico de Jair Messias Bolsonaro no cadastro eleitoral da hipótese de restrição à sua capacidade eleitoral passiva. À Procuradoria-Geral da República para análise de eventuais providências na esfera penal. Ao Tribunal de Contas da União, considerando-se o comprovado emprego de bens e recursos públicos na preparação do evento em que se consumou o desvio de finalidade eleitoreira. E a mim, na condição de relator do STF, dos inquéritos 4878 e 4879, ao ministro Luiz Fux, na condição de relator da petição 10477, para a ciência e providências que entenderem cabíveis nos termos do voto do relator. Vencidos os ministros Raul Araújo e Nunes Marques, vencidos, na verdade, parcialmente, em relação à condenação do primeiro investigado. Em relação ao segundo investigado, houve unanimidade. Para nós encerrarmos o semestre judiciário, aqui a previsão legal de um relatório por parte da presidência, que será rapidíssimo. O presidente do Tribunal Superior Eleitoral proclama a decisão e torna inelegível por 8 anos o ex-presidente Jair Bolsonaro, condenado
por 5-2, julgamento encerrado. Então, a gente está recebendo aqui no estúdio da Band News FM o doutor Alberto Rolo, especialista em direito eleitoral. Agora sim, oficialmente, o ex-presidente da República, que pode recorrer, mas está inelegível, né, doutor? A partir desse momento, ele está inelegível, diz a lei da ficha limpa, a partir da decisão de órgão colegiado. Então, foi 5-2, então você acertou, Sandro, foi 5-2. A partir deste momento ele está inelegível. Só quero voltar, Thaís, à pergunta do Vanderlei, para não deixar o ouvinte sem resposta. Falou se ele tivesse sido eleito, se ele seria cassado ou não. Haveria uma diferença aí, porque a lei fala que é possível, a mesma lei, né? É possível a cassação do diploma de quem foi eleito. Quem não foi eleito, inelegibilidade também, né? Então, só resta saber se o tribunal, o TSE, teria a mesma coragem de cassar o diploma de um presidente da República eleito. Isso a gente não vai saber. Mas ele poderia ser cassado pelo mesmo TSE se tivesse sido eleito, sim. Tem uma pergunta aqui também, não mandou o nome, deixa eu ver, Humberto. Ele fala, nesse caso de ser eleito, ele não pode concorrer, né, como, por exemplo, deputado, senador, vereador ou mesmo presidente, mas ele pode ter indicações em cargos de outros presidentes de governos e assim, sem qualquer tipo de problema. Pergunta aqui, Humberto. Sim, Thaís, é uma pergunta importante do Humberto, porque essa é a diferença que a gente faz entre a inelegibilidade e a suspensão de direitos políticos. Ele não teve direitos políticos suspensos, ele tem só a inelegibilidade, ou seja, ele só não pode ser candidato desde vereador lá sei lá, no Rio de Janeiro, onde ele tem o domicílio eleitoral, até presidente da República. Não pode ser candidato por 8 anos, mas pode ser indicado para outras funções, porque ele não perdeu os direitos políticos. Da minha parte, a última pergunta, doutor, esse ponto não pode concorrer. E aí, 2 perguntas em uma para falar sobre o futuro político de Jair Bolsonaro, que tem um capital político, isso é inegável. Ele pode participar de campanhas, ele pode subir no palanque, pedir voto, participar de eventos eleitorais. E 2, ele tem aliados em governos, em prefeituras. Ele pode assumir, por exemplo, cargos dentro de uma administração pública? Então vamos lá, respondendo a primeira pergunta, Sandro, pode, porque ele é uma personagem política importante no Brasil e é essa a diferença, ele não teve os direitos políticos suspensos, então ele vai ser, e o PL já disse isso, vai ser um cabo eleitoral muito importante o ano que vem. O PL me parece que quer fazer 1.000 prefeitos no Brasil, então leva o Bolsonaro em cada uma dos 1.000 municípios e pede voto. Ele pode pedir voto sim, pode fazer campanha eleitoral para os outros, pode aparecer no horário eleitoral gratuito, rádio e televisão, para os outros, não pode ele ser candidato. Segunda pergunta, ele pode assumir algumas outras funções? Nos últimos anos, alguns municípios e alguns estados adotaram a lei da ficha limpa, mais ou menos assim, Sandro, olha, quem for condenado pela lei da ficha limpa não pode ser secretário de estado, ser secretário municipal, ser presidente de estatal. Então, se aquele estado adotou a lei da ficha limpa, se o município adotou a lei da ficha limpa, também ele não vai poder assumir, e aí não tem nada a ver com direitos políticos, porque naquele município, naquele estado, diz que quem foi condenado pela lei da ficha limpa, e hoje ele está condenado pela lei da ficha limpa, não pode assumir cargos públicos. Tem a participação aqui do ouvinte, ele não deixa o nome, mas o final de telefone 2052, e ele tem uma pergunta também. Ele pergunta se o resultado desse julgamento de hoje pode ser usado em outros processos que já foram abertos, seja na esfera eleitoral ou mesmo na esfera criminal, e eu acho importante, até por conta desse detalhe, né, da pergunta da esfera eleitoral e criminal, a gente voltar àquela questão crime diferente de ilegalidade, de ilícito, né, doutor? Então vamos por partes, Thaís. A primeira parte da pergunta. Não vai servir como antecedente, né? Isto é, como agravante. No segundo processo, já que ele foi condenado no primeiro, vamos condenar no segundo. Não. São fatos diferentes. Cada um dos 16 processos aborda fatos diferentes. Então, não dá para dizer, olha, já que você foi condenado no primeiro, vamos condenar no segundo também. Não. Cada caso é um caso, cada processo é um processo. E aí, a segunda parte da pergunta. Qualquer coisa que é contra a lei é ilícito. E aí pode ser um ilícito civil, um ilícito penal, um ilícito eleitoral. Então, quando a gente fala em crime, a gente tem crime comum, um homicídio, um furto, um roubo, e tem crimes eleitorais também. Então, neste processo, o Bolsonaro não foi julgado por nenhum crime, foi julgado por ilícitos eleitorais, do artigo 22 da lei da ficha limpa, e foi condenado, então, por 5-2. E a gente lembra, né, responde a uma série de outros processos que estão sendo analisados
deputados, tem investigação em curso. A gente vai seguir acompanhando o julgamento, então, encerrado. Os próximos passos, o presidente Jair Bolsonaro já disse que vai buscar recurso no Supremo Tribunal Federal. Doutor Alberto Rolo, especialista em direito eleitoral, mais uma vez, muito obrigado por estar aqui com a gente para entender essa decisão. Até uma próxima. Eu que agradeço, Sandro, mais uma vez. Boa tarde, Thaís. Eu espero que vocês me chamem aqui para falar de outros assuntos mais fáceis, mais tranquilos. Muito obrigado. Um beijo para os amigos da Band News.